nós possamos nos conectar com Deus, esse divino que há dentro de cada um de nós, conectar com os benfeitores espirituais, buscar tornar nossas energias mais plenas, pensar em Deus. Gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais que nos intuem, ao André Luiz e irmão, Chico Xavier e toda a equipe por essas obras que nos fazem refletir e ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o mundo espiritual, como é que são as suas relações, e que essas informações e orientações nos tornem cada vez melhor nessa caminhada aqui na Terra. Nós possamos cada dia mais cumprir com os nossos compromissos, com a nossa programação, planejamento reencarnatório, que a gente possa manter firme nesse ideal. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós sempre. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Hoje, 14 de fevereiro, Amparo Fraternal, capítulo 6. Então, nós começamos a ver esse capítulo na semana passada. Lembrando que nós terminamos o capítulo 5, que era aquele caso do assassinato, É interessante, essas passagens que dentro da visão espírita e dentro daquilo que nós recebemos do plano espiritual através dos livros de André Luiz, mostra que não há vítima, e nem verdugo, Tudo está no mesmo, como diz o ditado, tudo no mesmo balaio. Então, no exemplo anterior, a gente percebeu ali, quem que era a vítima ali, É o Pedro, era o... Agora me fugiu o nome do assassino. Quem que era, Todos eles estavam na mesma situação de dor, de sofrimento, de escravidão, O ódio escraviza, o amor liberta, sempre a gente ouve falar isso, O amor é leve, é suave, o ódio, o rancor é pesado, A gente se arrasta, então... não, mas eu estou me vingando, eu preciso disso, Como ele dizia ali, Não tem direito à vingança, afinal ele me assassinou, E daí, o que você faz com esse direito que você mesmo criou? Vai trazer o que de benefício, Então a gente é convidado aqui dentro da doutrina espírita a entender que todos estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Uma hora eu apronto, outra hora eu recebo, a situação de outros, e assim vai a vida. E nesse capítulo 6 nós estamos vendo uma outra situação, a situação da Dona Cândida, que ela estava enferma no hospital, numa época, se hoje é difícil as enfermidades, com aquela época muito mais difícil, tudo tinha que ser pago, o médico, muito difícil, a pessoa assim pobre, era muito mais complicado enfrentar a enfermidade. E ela, uma costureira, costurava para fora. Nessa época as senhoras, não trabalhavam fora, quando muito fazia essas atividades em casa para poder complementar a renda. Então a Dona Cândida, ela passava por essa situação. Ensinou o ofício da costura a filha, a Julieta. Então nós estamos nessa questão da enfermidade dela, Cipriana estava ali cuidando, que é a irmã Cipriana, que nós já conhecemos nos capítulos anteriores, que é um espírito já mais elevado, juntamente com a equipe do Calderaro, a qual André Luiz
estava também atuando, estava ali para acompanhar o desencarne dela. Então, o desencarne dela, ela ia desencarnar em breve. E ele estava ali para providenciar esse desencarne. Mas esse providenciar esse desencarne não é só a parte do desencarne, né? Mas também as situações que elas estavam envolvidas ali, né? As dificuldades. Então, eles estavam também atuando nessa outra, nessas outras situações, né? Analisando tudo e vendo o que podia ser feito em benefício, né? Daquelas pessoas que estavam ali envolvidas. Então, ela estava dizendo aqui, né, que a Cândida, como passa? Ó, deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Então, ela estava já sendo preparada para o desencarne. Né? Em breve ela ia desencarnar. E ali a filhinha acompanhando, né? Ela todo no processo. A equipe espiritual também ali acompanhando a todos. Ela estava no leito de morte, então a aparência dela era bastante difícil, né? Prematuramente envelhecida. E a filha estava ali mais com a despedida, né? Chorosa, tudo mais. E como nesse livro nós lemos muita questão, né, da mente, do cérebro, né? Ô Orlando, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Desculpa aí, demorou, minha internet tá lenta para entrar. Ah, tá certo. Mas ainda nós estamos recordando a semana passada, ainda não chegamos no ponto da semana passada. Então ela estava ali sofrendo, né, a dona Cândida e a Julieta, mas ela estava sofrendo mais a preocupação também, né, da filha, porque eles eram pobres, viviam às custas da renda da costura e tinham os custos altos, né, para eles, do hospital, do tratamento médico. E tudo isso levava ela a se preocupar com a filha, porque a filha poderia, de repente, procurar, né, alguns caminhos mais fáceis, né, na linguagem popular, né, que é, de repente, a prostituição e alguma coisa nesse sentido. E ela perguntou então como é que estava essa questão financeira, e ela disse, não, está tudo certo, eu estou me virando, fiz até um empréstimo, né? Na verdade ela estava com muita dificuldade, né? Tinha antes, mas agora estava entrando na história o Paulino, que até a mãe dela perguntou, onde está Paulino? Que ela apresentou como um amigo, né? E ela ficou meio envergonhada da pergunta, constrangida, porque o Paulino não era só um amigo, era um pouco mais que isso, né? Ela foi e a mãe estava justamente como parece que intuída, né? Que estava desse acontecimento. Até ela falava assim, o mundo está repleto de homens maus, né, que tentam o assédio, né? E ela é uma moça bonita e a mãe dela então estava preocupada com essa perspectiva, né? Promessas de vida fácil, diz, né? O mundo está cheio, não se impressione. E daí lembra a vida dela. Ela ficou viúva muito cedo, perdeu a saúde também, mas nunca descambou para esse caminho, né? Das promessas de vida fácil. Né? Ela sempre procurou manter aquela questão mais, mesmo passando por dificuldades financeiras e tudo, né? Que até os dois irmãos, não se conformando com a pobreza que eles viviam, abandonou e foi procurar outros rumos, provavelmente ou possivelmente não tão honestos, né, para conseguir recursos. Então abandonou a família, abandonou a mãe. Acontece, né? Nós já até vimos no Evangelho.
a ingratidão dos filhos, né? Tem filhos que agem assim. Tem toda uma história por trás disso que às vezes acontece, né? Quando os pais estão suprindo aquilo que eles acham que é bom, eles estão ali. Quando não dá, pede, quero o que é meu e vou embora, como diz a parábola lá, né, do filho pródigo. Mas também tem as consequências, como a gente percebeu ali, na própria parábola. Então ela recomendou ali, né? Olha, não vai por esse caminho, né? Eu quero que eu morrer, mas feliz em saber que você está encaminhada, né? Nessa época, assim, o encaminhamento de uma mulher, o que era? Casamento. Não tinha trabalho fora, né? Era o casamento. Quem não casava, inclusive, era mal falada, geralmente, né? Tinha as dificuldades até, as pessoas rejeitavam, tinha os preconceitos, era muito difícil. A nossa amiga, ela estava numa situação dessa, né, de não estar casada e já ter ido para um caminho que não era muito recomendado, né? Ela estava numa casa de dança, né, de espetáculos, e ali também as pessoas assediavam aquelas jovens para a questão, né, da prostituição. E Paulino foi uma dessas pessoas, né, que se aproximou da Julieta com essa intenção de ficar com ela até. E aí Calderaro, né, também agora mostra também a parte espiritual, olhando aquela cena dela lá e ali, dizendo, chorosa, né, dizendo que a mãe não ia morrer, que o médico ia dar um jeito, disse que ia tratar com ela com mais energia e tal. E Calderaro então começou a assistir, né, a assistência magnética que necessitava ali, né, a Cândida, tanto a Cândida quanto a Julieta, né? Então, aqui é a história que nós já falamos. Bom, aí então ela falou então do Calderaro, né? Calderaro, ele usava a menina Julieta como uma joia, né? Para se apresentar para a sociedade, que ela era muito bonita, era uma forma de se exibir até nos salões e tudo mais. E ela chegava lá para a mãe, ela apresentava aquelas roupas mais modestas, né, para disfarçar, né? Não apresentava do jeito que ela se apresentava junto à sociedade, junto com Paulino. E tudo isso o que causou na Julieta essa questão? A mãe de um lado falando, né, sobre manter, né, o comportamento adequado àquela sociedade e tudo mais. E de outro, ela passando por dificuldades financeiras, né, solicitou ajuda a familiares, a amigos, ninguém se ofereceu no caminho no caminho normal, né, que ela achava. Então ela acabou indo para essa questão, né, mas essa situação, né, das festas e tudo mais não sossegava o coração dela, não dava tranquilidade à consciência dela. Então ela dizia, os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. Então, ela estava mesmo com problemas, né, conscienciais. O recurso financeiro veio, atenuou e ajudou, mas não sossegava, né? Ela ficava presa com de um lado a mãe, né? A mãe deu um exemplo de vida e dava os conselhos para ela, e ela acreditava, né, na mãe. Então ela tinha uma tendência, não tinha tendência a ir para esse caminho. A tendência dela era para o caminho normal, né, da moral, dos bons costumes e tudo mais. E então ela se desculpava, falava, mas eu fiz isso por causa da minha mãe, né? Ela estava doente, precisa do dinheiro para
socorrer minha mãe. Ela tentava acalmar sua consciência com isso, mas não conseguia, porque era mais forte dentro dela a culpa por ela não estar seguindo o exemplo e o conselho da mãe. E isso provocou o que nela? Um problema mental, né? Ela começou a ter dificuldades, né, na área mental, que daí foi para a parte física também, né? Era um drama que ele diz aqui, comum a várias jovens dos nossos dias. Então, naquela época era muito comum acontecer esse tipo de situação, pessoas que tinham dificuldades. E a Julieta, então, estava nessa situação, e o Calderaro e os outros, né, iam fazer, então, uma magnetização para auxiliar. Bom dia, Dona Diva. Dona Diva chegou também hoje. Seja bem-vinda. Bom dia, Dona Diva, estamos aqui. Acho que ela não está conseguindo falar. Bom, O microfone dela está fechado. então era muito comum, né? Nós que somos mais antigos, às vezes a gente olha essa situação, a gente entende um pouquinho mais, né, sobre como é que é isso, né? Hoje as coisas mudaram bastante, né? A mulher tem mais liberdade, né? Pode atuar no profissional tanto quanto o homem, né? Naquela época era muito difícil para as mulheres, e qualquer comportamento diferente, às vezes nem tão desonesto, né? Não é o caso talvez não seja o caso da Julieta, mas já era motivo de ser criticada, de ser julgada, de ser colocada à parte, né? Então ela ficava lembrando disso aí, e isso causava dificuldade para ela ter o equilíbrio emocional, né? Então ficava torturando o cérebro dele, aquela ali, né? E aí começou a trazer problemas energéticos, né? Fala aqui de uma cor escura, né? Descia pela fronte. Então André Luiz tinha aquela visão de tudo que acontecia na parte física dela e espiritual, né? As artérias, aqui fala algumas definições, algumas características assim que a gente que é leigo não entende muito bem, mas o fato é que estava tornando ela enferma fisicamente, levando ela à loucura, essas crises de arrependimento, de remorso, né, de culpas que estava acometendo a ela. Então, é nesse ponto aí que a gente está. Isso dizia ele que era muito comum às mulheres, né, naquela época, acontecer esse tipo de coisa. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Não? Contribuir? Aqui até fala aqui sobre encefalite letárgica, né? Doença do sono, dizer. Depois eu fui pesquisar, chama doença do sono. Encefalite letárgica, que tinha na época. Hoje acho que não usa mais esse termo. Então ela estava indo para isso também, né? Mas foi até que o André Luiz diagnosticou isso e falou, mas não é só isso, tem mais coisa acontecendo, né? Na parte da doença, dos conflitos da mente. E ela está correndo risco de morrer. Ela diz aqui, ó, ela passou a despedir energias fatais para ela mesma. Então, os conflitos da mente provocavam essas forças destrutivas nela, por causa da educação que ela recebeu da mãe e a vida que ela estava vivendo. Então, o conflito estava ali, né? Então, ela estava sentindo, né, as dificuldades disso aí. Comentários? Lembro um pouquinho da leitura que eu tinha feito. Eu não li de novo para hoje, que eu estava lendo outra parte mais para frente. Mas, como enfatizou que esses problemas mentais, essa questão, todo esse conflito de consciência, na verdade, não um conflito, mas as escolhas infelizes que ela estava fazendo
estavam causando tanta repercussão no corpo físico. É o que aí é chamado de somatização, né, na medicina. Falou do pulmão, né, falou do estômago, falou que poderia vir a ter um problema seríssimo no fígado, que são consequências do sentimento. E, claro, Dilon, você falou aí que a mãe ajudou ela a ter uma clareza das coisas, dos princípios, do que é bom e tal. Mas nós sabemos também que aí só foi um reforço que a mãe deu, né? Que a lei divina já está escrita na nossa consciência, ela, de alguma forma, ela ia estar sabendo o que estava fazendo de bom para ela ou de mal para ela e também para as outras pessoas, né? Para a mãe, que era uma pessoa ela era tão ligada, né? E que a mãe tinha um compromisso tão grande com ela nessa encarnação, com a evolução dela. E ali com um vislumbre da proximidade do momento da morte, a mãe estava muitíssimo preocupada com ela, achando que ela podia, não sei bem porquê ali, né? Achando que ela podia até, parece que mais por intuição, que ela podia chegar à loucura, porque a mãe não tinha o conhecimento ali, claro, pelo menos em consciência vigil, né, digamos, enquanto ela estava ali acordada, não tinha nenhum saber mais claro sobre o que estava se passando com a filha. Muito bem. Alguém mais? Vamos para frente. Então vamos lá. Continuar a história. Então, como eu disse antes, né? Caminho para ela é o casamento digno, né? O lar, né? A constituição de um lar e tudo mais. Então é isso que a mãe estava preocupada. E estava avaliando ali, né? Que a mente dela estava nessa situação, né? De conflitos, como disse aqui o João Dalmolin, e ela estava indo aos impulsos instintivos, né? Então aí ele lembra aqui a questão do castelo, né? Aquilo que nós vimos lá atrás, no capítulo 4, sobre as 3 faixas, né? Os 3 níveis do nosso cérebro e da mente também. Então ela estava se prendendo àquele inferior, né, dos instintos, né, o castelo. Não conseguia ir para o superior, diz ele, né? Não conseguia mudar. Então, é aquela situação que a pessoa só fica presa a níveis, né, mais baixos. Então, fica no máximo, né, no nível material, né, e nos níveis instintivos ali. E isso acaba trazendo essas angústias, né? essa problema no cérebro nele. Então, sobre a massa cinzenta, então, como foi dito aqui, né? A parte física mesmo, né? Desequilíbrios orgânicos. É importante a gente ter isso em mente, que a nossa mente, ela que comanda tudo, né? E se a gente se mantém, né? O tempo todo nós somos lembrados disso, se a gente se mantém em pensamentos destrutivos, nós vamos ter destrutivo. Aí me ocorre aquela questão, João Dalmolin, e aqueles que não têm essa consciência, como é que fica? Eles conseguem? Tem pessoas que falam, não, tudo bem, faço mal, até se compraz no mal, nos níveis do instintivo. Provoca algum problema? Será que? Acho que não, né? Porque eles não têm conflito, né? Tá tudo certo para eles. Então, a gente não sabe se realmente não tem conflito, né? Porque a gente sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, que a gente percebe tem isso. que é bom e o que não é, mas o que acontece? A gente vai vivendo um padrão de amortecimento da consciência. A gente vai deixando a nossa consciência dormente.
como se ela não existisse. Mas ela está ali sufocada, dormindo, está ali anestesiada, né? E como se fala, como se sabe na doutrina a respeito das nossas potencialidades, das nossas qualidades, das nossas virtudes, elas estão ali prontas para desabrocharem, estão em latência, com essa visão, com essa clareza da consciência, que a consciência tem, caso a gente faça a escolha de buscar, se tornar lúcido, né, de se tornar, ter essa clareza, esse discernimento, encontrar o discernimento, né? Mas, enquanto não, a gente vai cultivando o outro lado que vai causando, aos poucos, vai causando esse peso, vai causando esse desconforto. E depois a gente não sabe bem ou não quer saber bem por que é, né? Mas sente o efeito, que é da lei de causa e efeito. Talvez nessa fase que ele fica entorpecendo, né, a consciência e ela é impedida de se manifestar, o sofrimento dele é mais ligado à questão da insegurança, né? A pessoa que está no mal, ela está sempre insegura, né? Vou ser descoberto, vou ser perigo, né? Os meus comparsas podem me trair, né? Não dá para confiar em ninguém. Chegou a Shirley. Bom dia, Shirley. Seja bem-vinda. Bom dia, desculpa, perdi o horário. Bom dia, Shirley. Pensei que era só eu atrasado. Estamos em tempo sempre. Muito bem. Mas eu tentei, a internet aqui não abriu, fiquei uns 15 minutos tentando abrir. Então, nós estamos dizendo aqui sobre a questão da influência da mente nas doenças, né? Nas enfermidades. Mais uma vez, lembrando esse caso aqui da Julieta. Julieta está em conflitos, então ela está à beira de causar uma enfermidade grave que pode levar até ela à morte, porque ela está em conflito sobre o exemplo e os conselhos da mãe, Dona Cândida, e o chamamento da sociedade que ela se justifica para conquistar O Adidiva colocou a mãozinha ali, será que ela quer falar alguma coisa, Gil? Oi? O Adidiva colocou a mãozinha, será que ela quer falar alguma coisa? Dona Diva, a senhora quer se manifestar? Pode falar. Acho que ela não está conseguindo, Orlando, falar. Ela está tentando. Então é isso, aliás, o Julieta estava nessa situação, né, de conflito e de dúvidas entre seguir o exemplo da mãe e seguir. Então era uma situação difícil, né? Se a gente se colocar no lugar dela é bem complicada, né? E aos nossos olhos assim parece que ela não está fazendo uma coisa tão errada, não, né? Tá tentando sobreviver e salvar a mãezinha dela que ela gosta tanto, né? Que ela ama, né? Então, mas está trazendo, né? Aqui, como foi lembrado aqui, né? As desarmonias físicas, né? Fatais ao fígado, está dizendo. O começo de tuberculose também, né? A ruína e a morte para o veículo denso. Então, todos esses pensamentos, esses conflitos dela estavam levando a isso. Então, isso foi a explicação que o Calderaro estava dando ao André Luiz. E aqui ela lembra então, né, que Deus está presente, né? Deus é justo. Deus jamais desconhece a compaixão. Então, ainda que ela esteja nessa situação de conflito e fazendo coisas que às vezes não está bem com a consciência dela, o que é uma coisa boa, esse conflito é bom, porque leva a pessoa a raciocinar, a de repente sair, né? Mas está
Só não pode ir para o desespero como isso, né? Desastre parcial que nos arrasta ao desespero. E então ela estava, aliás, a gente pode ser levado, né, a se afastar da razão, do amor, né? O eclipse do amor é da razão, ele diz aqui, né? Então, foge aos, aos processos do socorro divino, né? Então a gente esquece de Deus, esquece que Deus é maior, né? Que a gente sempre tem algum caminho melhor para a gente trilhar, né? Que a gente pode se elevar, né, a um plano superior. Então ela estava presa a um plano, então, ainda que levava ela a essas enfermidades. Ela estava ferida. E o problema não se resolveu, né? A mãe estava lá, doente. Né? E ela doente, então ela queria socorrer o corpo da mãe, salvar a mãe, né? Esquecia de salvar a própria alma. Né? Então, a Cipriana diz que ia agir essa noite. Olha só, né? Vai agir em como resolver esse problema, né? Como resolver esse conflito todo, essa confusão, né? Quem tem merecimento, por que está acontecendo isso e como é que ela pode fazer. Bom, então qual que seria o caminho que eles, né? Então hoje a Julieta vai receber então ajuda, né? E para que isso pudesse acontecer, o que a espiritualidade fez? Deixou ela um pouquinho mais enferma, né? Ela não podia ir para a noite, não podia ir para a balada, como diz, né? Precisa se manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas. Você veja como é que a espiritualidade age, né? Uma indisposição nela, algumas situações que ela não se sentia preparada para sair para as noitadas, e então durante a noite, durante a emancipação, então eles poderiam trabalhar essa questão durante o sono. Então é uma situação que nós já vimos em outras questões, em outros capítulos, em outros livros, né? Mas que é interessante a gente relembrar que a espiritualidade tem recursos que a gente desconhece, né, para fazer, né? Esses recursos são variados, né, para isso. Então ela foi lá, né, por volta das 2 horas da madrugada. Então ela promoveu, né, essa reunião, né, com a Cândida. Então a Cândida, fora do corpo, ela estava extremamente lúcida, tranquila, feliz. É uma pessoa que está preparada para o desencarne, né? Aquela pessoa que sabe que vai desencarnar, missão cumprida aqui na Terra, né? Então ela estava leve, né? E a Julieta e o Paulino também, né? Paulino vem nos ouvir, dizia aquela Coderá. Então todos iam participar ali daquela reunião. E a Cipriana carregava, né, a enferma nos braços carinhosos, aí chorando comovidos. Então ali estavam todos eles se preparando, né, para aquela reunião. Então a Cipriana se dirigiu justamente a quem? Ao Paulino, né, que ele era a chave para a solução daquela ali. Então começou a falar com o Paulino: Paulino, eu falo em nome da divina justiça. Quando fala divina justiça, o que nos ocorre? Tem alguma coisa lá atrás, né? Causa e efeito, né? O Paulino não caiu ali de paraquedas na vida da Julieta e nem da Julieta na vida dele. Tem alguma coisa que eles precisam trabalhar do passado. Então que você ouça com os ouvidos da razão. Então ela fala: você acha que a Julieta não é digna? Imagine que é uma época, se hoje tem preconceitos, naquela época muito mais, né? A questão do orgulho, da honra e tudo mais era muito difícil, né? Até uma mulher grávida, fora do casamento, né, jovem, era uma coisa que a própria família expulsava de casa, era terrível, né? Então era um momento assim difícil. A Julieta foi encontrada, né, pelo Paulino numa sala de bailes, né?
Então ela julgava que não era merecedor. Então que a Cipriana estava ali cobrando isso dele. Então você acha que a Julieta não te merece, né? É uma simples aventura do suicídio, dos sentidos, aliás. Aí que juízos fazes, né, da vida e dos seus sublimes dons. A nossa visão aqui na Terra, né, do que é dos acontecimentos, a gente vê as coisas meio distorcidas, né, de acordo com as regras da sociedade, a gente deixa de ver a coisa maior. Então, que juízo faz da vida e dos seus sublimes dons? A mulher foi transformada numa cobaia infeliz para os jogos do sentido. Então, ela lembra, né? Você renasceu na Terra, né, com alguma coisa, né, para resolver com ela, né? Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Então, ele usava a Julieta para o egoísmo e para ostentar. E ele estava lembrando isso, né? Que ele estava fazendo uma coisa errada, né? Você tem compromissos, né? Você fez compromisso. Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Então, quando fala isso, a gente já percebe que Paulino não é uma pessoa má, né? É uma pessoa que segue as regras da sociedade naquele momento. Então, não é uma pessoa má. És bom, ó, diz, útil, inteligente e nobre. Então, está tocando ele nos valores que ele trazia dentro de si. Então, eu falava do casamento. Então, casar com a pessoa, como diz, né, entre aspas, da vida, uma pessoa que vem lá desses locais, né, de prostituição e tudo mais, era uma coisa difícil para o homem, né, machista, cheio de orgulho, cheio de arrogância, aceitar isso aí. Então, ela encontrou ela fora do ambiente doméstico, fora daquela família regular, e por conta disso, então, ele estava querendo, não queria assumir ela, né? Não queria fazer casar com ela. Essa que é a questão. Então, a Cipriana estava chamando ele a responsabilidade disso. E ele era um homem de bem, né? Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta tornam-se credora de maior amparo. Então, aí ela lembra, por que a Julieta foi na casa de entretenimento? Foi porque ela achava que ali era o caminho para poder salvar a mãe, né? Então, ela tinha uma justificativa. E ele não, ele estava ali por quê? Para se distrair, para se aproveitar, né? Enquanto Julieta vivia um conflito interno, cheio de humilhações, né? Tentando ganhar um dinheiro para comprar o remédio, a medicação para a mãe, né? E você condenando ela por esse tipo de atuação, né? Então, aí ele faz uma comparação aqui, ó. O sol, né? Quando ele incide sobre um pântano, ele está fazendo, o sol está agindo como? Está agindo no bem, né? Será culpado o lírio que adorna, né? Que enfeita um cadáver? Né? Então, aí, Paulino já estava mais ou menos preparado, né? Já estava se tocando com aquilo ali, né? Ele já estava com a consciência adormentada, diz, né? Então, a consciência dele, ele ocultava para fazer o que ele fazia. Mas ali, então, ele foi tocado e a consciência começou a despertar. Então, ela diz bem assim, ó, é oportunidade para você, né? Não desprezes o ensejo que se te oferece. A oportunidade é tua, cara, né? Você vai desprezar essa oportunidade de se redimir, de crescer, né? Às vezes a gente acha, não, eu vou lá fazer alguma coisa pela Julieta, coitada, ela precisa tanto. Não, é você, cara. É você que vai crescer com isso. Você que precisa, você não sabe o que você fez no passado, você não sabe o que você aprontou com a Julieta, como é que você está achando aí que é o rei da cocada, né? Como diz o ditado, né? Copara no resgate da jovem mulher que não surgiu no caminho por mero acaso. Então, você tem compromisso com ela, Paulina. É isso que ela está dizendo aqui, né? Você tem compromisso. Então, enxerga isso
e faça o que tem que ser feito, né? Então, então ele lembra que o compromisso deles é de século. Amor e confiança não é uma coisa de improviso, né? Vocês estão ligados ali por séculos de compromisso. Foi construído quando você se aproximou dela e se interessou, né, sentiu afinidade por ela, não foi à toa. É porque lá atrás você já tinha um compromisso. Então essa é uma lembrança para nós, né? As pessoas que caem na nossa vida, não é por acaso, não é de hoje, é coisa antiga muitas vezes, né, de séculos atrás, e às vezes a gente acha, é uma coisa fortuita e tal, despreza para lá, né? E daí ele lembra, né, que é muito mais nobre dar do que receber, muito mais belo amar do que ser amado, é muito mais divino sacrificar-se sem extorquir alheio sacrifício. Então, essa foi o convite que a Cipriana, quase uma intimação, né, fez pro Paulino. E aí ela se calou, mas você veja como é que o Paulino já estava mais ou menos preparado para isso, né? Isso aqui nos lembra até a passagem do Paulo lá, né? Senhor, estou pronto, né? Faça, né? O que queres de mim, né? O que queres que eu faça? E ele disse aqui, eu recebo vossa palavra como se fora de minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprouver. Estou pronto. Paulinho, então, se desmanchou, né? E então ele... depois a Cândida, né, abençoou os dois ali, né? Que o pai abençoe a todos e tal. E aí eles voltaram para a parte física aqui da Terra, né? E ali então a filha, depois na visita que fez ao hospital, né, juntamente com Paulino, ela estava já com outra coisa em mente, né? Então ali a gente vê assim, né, como é que atua a espiritualidade em nossas vidas e a gente às vezes nem tem conhecimento, né? Eu amanheço com aquela ideia, né? Vamos fazer agora diferente? Por que será, né? Eu estava tão relutante quanto a isso e agora amanheci com essa ideia. Então, que ele estava ali, né, numa situação. Então a Cândida começou a falar com ele, com Paulinho, pedindo a ele querendo pedir, né, para proteger a Julieta, e ele, antes que ela começasse a falar, né, falou para ela fazer silêncio, falou, olha, eu amanheci hoje com diferente, né? Eu não sei o que é, mas eu não falo mais nisso. Eu amanheci hoje com um propósito irremovível, quer dizer, eu estou decidido. Julieta e eu nos casaremos dentro de poucos dias. Amanhã mesmo nós vamos iniciar o processo de legalização do nosso compromisso, e a partir de agora eu sou também seu filho. E elas, todos ali agonizantes chorando, e todos emocionados, e foi então que Cândida, amparada por Cipriano, lhe uniu as mãos, num gesto simbólico, e beijou eles, né, enternecidamente. E foi então o movimento final dela, né, derradeiro, diz, né, do corpo exausto. Em breve minuto, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriram entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade, diz André Luiz. Então, ali encerrava a vida da Cândida, já deixando um caminho para Julieta mais tranquilo, mais fácil. Comentários? Esse é o final do capítulo. Eu acho que é interessante aí. Quem que estava falando que ia começar? Pode falar, que eu já falei antes. Pode falar, João, pode deixar. É interessante aí a gente perceber o contexto cultural, né? A diferença de contexto. Porque, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, parece que enquanto ia falando de Julieta, ia tratando ela assim como uma pessoa muito desqualificada, uma pessoa vulgar, parece que de baixa índole, né? Ia meio que deixando essa impressão, não
que o narrador quisesse dizer isso, mas ele queria deixar claro como que a sociedade, como que as pessoas e como que o próprio rapaz, como é o nome dele aí? Paulino. Paulino, como que o próprio Paulino olhava para ela. E se a gente fosse pegar o caso da Julieta hoje, a gente ia pensar assim, poxa, uma menina que trabalha ali, que sai, né, já não é mais criança, já tá bem adulta até, e vai trabalhar à noite numa casa ali, que os homens vão mais para beber, para se divertir, tal, e tem shows, ela vai trabalhar, mas e ali ela encontra alguém, se relaciona com esse alguém, ela ficaria tão contaminada pelo ambiente que essa pessoa ia vê-la com tanta discriminação. Parece que hoje não. Hoje ela seria até uma pessoa, se considerada uma pessoa bastante até recatada, porque ela encontrou uma pessoa, está se relacionando com essa uma pessoa, nem que a gente dissesse hoje está ficando, né? Mas não está ficando com todo mundo. Porque o relato não diz que ela estava se prostituindo ali, que ela estava tendo vários relacionamentos, né? Mas que ela tinha sido conquistada até e estava sendo exibida como um troféu pelo Paulino. Então a diferença cultural como é grande, né? E como que foi necessário falar assim claramente para ele que ele tinha um compromisso, ele tinha que ser sério aquilo, né? Que ele não podia ficar tentando se divertir e aparecer para as outras pessoas como um conquistador da moça bonita, simplesmente. E hoje seria, assim, bastante diferente, seria tão mais natural, né? Essa pessoa, o Paulino, chegar e dizer assim, olha, eu conheci essa pessoa que estava trabalhando lá, mas é uma pessoa de valor, uma pessoa de boa moral, né? E eu conheci ela lá, mas, enfim, sem problema, não precisava nem tanta justificativa para assumir um relacionamento sério. Diferença cultural, né, de um tempo para o outro. Mas hoje, João, hoje, no nosso tempo de hoje, tem muita gente que ainda tem o mesmo preconceito daquela época. Tem várias pessoas, então a quantidade mais... Principalmente no interior, né, dona Lavinha? Cidade Tem pequena. várias pessoas que não têm preconceito, mas muitas, ainda tem muitas ainda de alta sociedade que tem esse preconceito esquisito de grande aí. Uma dançarina, aquilo ali não vale nada. Mas não vê o eu dela, não, lá dentro, não, o espírito que habita aquela pessoa. Porque não é o que ela faz lá, porque dançar é a mesma coisa de varrer rua, de limpar uma casa, de trabalhar no escritório, porque aquilo ali é a profissão que ela conseguiu naquela época. Mas aqui hoje ainda é desse jeito, esse preconceito. Então, se ela trabalha no escritório, ela tem um valor, se ela varre rua, ela tem outro, se ela canta ou dança, ela tem outro. Mas isso aí é o preconceito do ser humano, mas o que está dentro dela aquilo, é a mesma coisa, tanto faz o que ela fizer. Mas tem esse preconceito ainda até hoje. E não é pouco, não. Não é pouco. Muito, muito preconceito. Porém, bem mais fácil de vencer, né? Com um pouco de... né, uma certa facilidade. Foi em 1940 e poucos, né? Isso aí. Então já está quase com 100 anos. Uhum. Já está quase a mesma coisa, o preconceito. Sim. O ser humano, ele muda pouco. Então, porque a mudança, ela é uma mudança pequena, ela vai mudando de pouquinho em pouquinho, ela é difícil de ver
a diferença total, né? Uma diferença grande é só com os 500 anos, para ver a diferença grande. Que, como nós vemos a diferença grande que existe da época do descobrimento do Brasil. Nós já vemos a diferença grande daquela época. Agora, esse tipo de preconceito aí vai ver com uma diferença muito grande, ainda existe muito. E não precisava existir, porque o que importa é a essência que está dentro dela lá, que é o que ela pensa, que ela age, né? Porque aquilo ali é só um trabalho. Tudo bem. Mais alguém? Orlando, Shirley, Dona Diva? Eu ia falar, é interessante, na minha cidade aqui, minha mãe conta uma história, que no início da criação da cidade, vieram várias mulheres Minasul, ditas né? Minas Sul, e que faziam esse tipo de trabalho, né? E aí, poucas pessoas, início da cidade, aí os homens tiraram essas mulheres dessa vida e casaram-se com elas, realmente construíram família, sabe? E teve, eu tenho uma amiga, que a mãe dela era, mas assim, eu vejo, eu não, como eu era pequena, eu não sei como que era a segregação, mas enquanto eu criança, para mim é normal, né? Não tinha nada. E eu só vim saber isso depois de adulta. Então, eu vou até verificar se havia algum tipo de preconceito com a minha mãe, né? Me recordei disso agora, ouvindo a história e ouvindo a dona Lalinha falar. Vou verificar, depois eu repasso. Eu morei em Minasul de 77 a 87. Então, na época, eu fui professora antes de 77 e depois de 87. Não, ou melhor, 84, eu passei em concurso novo do Estado, que antes eu era da prefeitura. Então, a senhora lembra, né, dona Lalinha, dessas situações, né? Tinha o prostíbulo, era a instrução que eles falavam. Eu não sei se era prostituição só de dança ou de que é que eles usavam lá. Mas eu sei que tinha uma chefe lá que chamava Marília, mas eles tratavam de Maria Pintinha, porque ela tinha uma pinta no nariz. O nome dela era Marília. Ela me apresentava como Marília. Então, na época, eu costurava, porque, modéstia à parte, eu sei costurar. Eu gosto demais de costurar vestido. Gostava, porque agora eu não dou conta mais. Eu gostava muito para ela. Mas elas iam lá na minha casa como pessoa comum. Eu nunca tive um pequeno assim, sentimento daquilo de rejeitar, porque acho que elas eram desse jeito. Nem eu, nem o meu marido. Porque na época meus filhos eram pequenininhos. Eu falava para ela semana inteira. Toda semana, todo fim de semana, elas precisavam de roupa nova. Então, eu costurava no meio da semana, no sábado elas buscavam a roupa. Então, a senhora não tinha o preconceito, né? Eram pessoas com trabalho e pronto, né? Aí tinha muitas vizinhas minhas lá que conhecia ela, falou assim, como é que você recebe uma pessoa dessa situação na sua casa? É gente. Porque que situação diferente que elas são? Mas o veste decente. As roupas delas eram decentes, inclusive as que eu fazia. Eu não fazia roupa indecente para elas. Eu só costurava para elas roupa decente, roupa de festa, vestido glamouroso, né? Roupa de festa, mas decente. Eu não usava vestido curto, curtinho demais, de alcinha, nada. Só vestido de festa mesmo. Vestido comum de festa que eu fazia para elas. Eu deixava de saber o que elas iam fazer com aquele vestido. Mas dali, minha porta para fora, elas faziam o que quisessem do vestido. Mas o importante é que eu estava trabalhando. E eu trabalhar para elas como para as outras da mesma coisa. Tanto faz, eu não olhava para as pessoas que iam na minha casa para mim fazer um vestido de festa, eu ia deixar de saber que festa que elas iam naquele vestido. Para mim, não importava, deixava de saber. Aí ali o problema é delas. Não tinha discriminação nenhuma. Não sei o que eu fazia lá nesse trem, não. É lá na Avenida Araguaia, que era a festa delas lá de semana. Porque essas que sua mãe falava. Ok.
Muito bem. Nosso tempo já está se esgotando. Aí na próxima a gente retoma, né, no capítulo 7, só dar uma lembradinha nisso aí. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar nesse capítulo, na próxima semana atrás a Shirley mesmo disse que tem algumas... Falando nisso, cadê a Shirley? Acho que o sinal dela caiu, não está aparecendo aqui. Acho que ela... A internet dela deve ter dado algum problema. Ah, a internet é um problema. Tem dia que elas dão um trabalho. Então, aí se vocês tiverem alguma coisa mais, na próxima semana, né, traz para nós. Uhum. Eu queria ver o seguinte também, uma outra questão, bem rapidão. Será que alguém não quer fazer o 8? João Damolim mesmo, que disse que já leu o capítulo 8. Conduzir? O que você acha? Eu não tenho condições de fazer, Odilon. A gente volta às atividades. Volta às atividades que eu tenho nesse memorário. Estou propondo para ver se diversifica um pouco, porque eu falo demais. Não, mas você está fazendo bem feito, né? Tá facilitando, inclusive, quem não fez a leitura, né? Para ter condições de acompanhar. Porque se... O Odilon tem ajudado muito, João. O Odilon, ele fala que eu falo demais, mas o demais dele nunca ultrapassa o limite. Ainda sobra ainda necessidade. Então, demais, o Odilon fala o correto. Mais nem menos. Muito bem, nosso tempo está acabando. Se terminar durante a prece, um bom final de semana para todos. Dona Lalinha, a senhora faz oração? Faço. Ok. Obrigada, Jesus, por esse momento que passamos aqui reunidos em seu nome. Nós temos aqui por tudo que tem feito para nós aqui na vida, aqui encarnada. Bondade infinita que tem fazer para todos nós. Agradecemos por nos dar alegria, nos dar felicidade nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Tem sempre dado nosso apoio a nós, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia. Pedimos a Ti que continue sempre nos iluminando nos nossos momentos felizes, nos nossos momentos tristes, nas nossas dificuldades, nas nossas facilidades, todos os momentos que nós necessitamos da Sua presença, que a Sua presença é indispensável em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo e que continue sempre nos abençoando todos os dias da nossa vida e que nós possamos estar aqui reunidos novamente nesse mesmo horário, próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Lembrando que nós temos duas costureiras aqui, a Dona Lalinha e a Dona Diva, viu? A Dona Diva era costureira também. Eu era quase de festa. A Dona Diva é professora de costura. Tinha um montão de alunos. Eu fiquei sem ser professora, eu me aperfeiçoei nos vestidos. A minha filha tem vestido de festa que eu faço para ela até hoje. Já tem muitos anos que eu não trabalho mais com isso. Mesmo assim, quando eu era professora, eu ainda trabalhava na costura também. Abraço para todos. Bom final de semana. Deus abençoe. Ah.